Seja muito bem-vindo de volta aqui no canal Falando de Cidade. Eu sou Ed Vieira, arquiteto, e eu trago dicas aqui de arquitetura, construção, reforma e decoração para você. No vídeo de hoje eu vou trazer 10 dicas para manter a sua casa sempre com aquele aspecto de nova. Sim, você vai fazer aquela reforma aí na sua casa com começo, meio e fim. Ou seja, vai começar, vai terminar, vai ter padrão de arquiteto, porque você está seguindo aqui as dicas do canal Falando de Cidades. A primeira dica que eu vou trazer aqui para você é que você precisa definir tudo que precisa ser feito aí na sua casa. Perca aí algumas horas andando pela sua casa, verificando tudo que precisa ser feito. A dica que eu sempre trago para você: uma pranchetinha na mão, aquele pedacinho de madeira com um papel apoiado, lápis ou caneta na mão, e você começa a anotar tudo que precisa ser feito na sua casa. Vai anotando aleatoriamente. Não pensa se eu vou separar agora o que eu preciso fazer na ordem. Não, porque você vai perder tempo fazendo isso. Pega um papel, começa a anotar tudo que precisa ser feito. Se tem mais pessoas na casa, comece a conversar com essas pessoas da sua casa, às vezes os filhos, a esposa, o esposo, converse, porque um pode ter uma ideia de algo que precisa ser feito que você não percebeu. Depois de que tudo isso está no papel, todo o montante do que precisa ser feito na sua casa, você parte para o segundo passo. Separe por ambientes. Você já tem tudo o que precisa ser feito na casa em um todo. O que você vai fazer agora? Você vai separar por ambientes. Aí você tem o seu papel na mão, você tem a sua casa que você está aí olhando para ela, e você vai separar por ambientes. E a dica que eu trago aqui: não esqueça da fachada da sua casa, não esqueça do muro da sua casa, não esqueça do jardim da sua casa, porque agora você precisa partir para o terceiro passo que eu vou falar aqui, que é: defina um orçamento para cada ambiente. Você separou por ambientes, inclusive separou a área externa, jardim, fachada, muro, e agora você precisa definir valores. Você precisa definir um orçamento, ou seja, eu preciso quanto para fazer cada ambiente. Porque se você fizer o orçamento total, pode ser que fica muito caro. Vai ficar muito caro e aí você não faz. Por isso a sua reforma ainda não foi feita, porque você fica sempre pensando: eu preciso guardar muito dinheiro para fazer. A partir das dicas do vídeo de hoje, você vai ver que é possível você começar a sua reforma e em algum tempo você já está com a sua casa aí. Ok, muito legal. E se você está gostando do vídeo de hoje e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Se já é inscrito ou se já não é inscrito e ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo de hoje e vem com o Ed, porque o vídeo de hoje está bom demais. Você já definiu um orçamento, você já tem um valor para cada item, para cada ambiente que você vai fazer. E a dica que eu dou aqui é sempre: anote todos os materiais que você vai precisar. Você precisa definir um orçamento para cada ambiente, você precisa verificar a parte elétrica, você precisa verificar se precisa trocar piso, se for uma cozinha, se precisa trocar revestimento de parede, o sanitário precisa trocar as louças, trocar os metais, precisa trocar piso, revestimento, a hidráulica, como que está, se for uma cozinha, se for um banheiro, como que está a hidráulica, como que está o esgoto. Tudo isso você tem que quantificar. Faça orçamentos aí com no mínimo 3 locais diferentes de fornecimento de material. Tente comprar algumas coisas pela internet. Você precisa levar em conta aí os prazos de entrega e os valores desta entrega. Quantifique isso, porque é muito essencial para você. A quarta dica aqui é que você precisa definir prazos. Olha, você precisa definir prazos a partir do quê? Você tem o orçamento para cada ambiente e você tem aí a renda da sua família ou a renda de quem vai arcar com os custos desta reforma. É você e seu esposo, você e sua esposa, é a família, junta pais e junta filhos, junta todos que moram na casa e vão fazer esta reforma, ou apenas uma pessoa vai fazer. Não importa, você precisa definir quem vai arcar com os custos desta reforma
como é o orçamento, né? Como é o salário, como são as entradas de dinheiro para esta pessoa ou para estas pessoas que vão bancar esta reforma, e a partir daí você consegue definir prazos, não do início e término da sua reforma, mas sim de quando você vai começar. Sim, isto é essencial. A partir do orçamento, a partir dos valores que você precisa gastar, você vai saber quando você começa um ambiente e quando você termina aquele ambiente. Esta foi a quarta dica e nós já vamos para a quinta dica, porque o canal Falando de Cidade traz dicas assim para você. A quinta dica: defina uma mão de obra. Para definir o orçamento, você precisa definir uma mão de obra, não é verdade? Eu vou falar esta dica da mão de obra após a definição do orçamento e de quem vai pagar, porque a mão de obra você não pode pensar naquela mão de obra mais barata. A mão de obra mais cara é a mão de obra mais qualificada. E nem sempre também a mão de obra mais cara ela é a mais qualificada. Mas você precisa escolher a mão de obra mais qualificada. E vai por mim. Eu já contratei, eu mesmo como arquiteto, já contratei alguns pedreiros que eram mais baratos, que cobravam uma diária mais barata, e eu tive prejuízo com compra de outro revestimento, com piso que começou a soltar, com paredes que foram construídas fora do prumo, em vez de estar aprumadinha, estava meio para o lado, assim, meio que eu digo, eu estou sendo bonzinho, 3 centímetros de diferença aí de reboco em relação na parte superior, a parte inferior de 3 a 5 centímetros em alguns pontos. Isso é prejuízo, é mais material, é uma mão de obra que vai levar mais tempo. Então, mão de obra qualificada é essencial. Se você vai trabalhar aí com pisos, revestimento, pintura, olha, mão de obra você tem que escolher a melhor e pagar bem por isso, para você não ter surpresas no meio da reforma, no meio aí da sua obra. E a sexta dica que eu vou falar aqui para você: definiu o seu orçamento, definiu quanto custa cada ambiente, definiu a sua mão de obra, qual a mão de obra você vai contratar, como você vai contratar, é hora de você pensar por onde começar. Faça detalhes urgentes primeiro. Primeiro você tem que pensar na cobertura, geralmente cobertura de uma casa que está faltando uma manutenção, uma atualização da manutenção, a cobertura tem problemas, tem infiltração, consequentemente a infiltração vai trazer mofo, então você precisa resolver o problema da cobertura, seja uma laje impermeabilizada, a instalação de uma cobertura com telhado, a manutenção de um telhado existente, manutenção de portões, né, trincos, fechaduras das portas, isso é segurança, é essencial. E a partir deste momento, você vai aqui para a sétima dica do vídeo de hoje, que é por onde você vai começar depois que você fez os detalhes urgentes. Você vai começar pela fachada, pelo jardim, pelo muro. Ah, Ed, mas eu vou começar por onde eu não estou usando? Olha, você já fez os detalhes urgentes que precisam. Você já pensou na segurança da sua casa. É uma dica muito importante. Sim, comece pela fachada, comece pelo jardim, pelo muro. Troque o portão da sua garagem se for necessário, faça a manutenção, a pintura deste portão, porque se você começar a parte interna, todos os dias que você chegar e você ver a sua casa ali por fora totalmente acabada, feia, suja, precisando de uma pintura, o jardim detonado, a área ali da chegada das visitas horrível, você vai perder a vontade de manter, de continuar o seu projeto de reforma na sua casa. Então comece por fora, porque isso é bom para você. Vai por mim, eu estou acostumado a fazer reformas e eu vejo muita gente desanimar, porque começa lá por dentro. Comece por fora, depois você vai ambiente por ambiente. Começou, terminou um ambiente, você vai para o outro ambiente. Esta é a oitava dica do vídeo de hoje. Só vá para um outro ambiente quando você concluir o primeiro. Não caia na ideia do pedreiro, não caia na ideia do empreiteiro, do engenheiro que você contratou aí para fazer a sua obra, de sair fora do seu planejamento. Ah, já estamos comprando piso para a cozinha, vamos comprar o piso para a casa toda. Não precisa fazer isto. Os seus ambientes não precisam ser todos do mesmo piso, porque o piso da cozinha não é o piso da sala, a não ser que seja uma sala americana, aí é um ambiente único, mas você pode fazer ambientes diferentes, e se você fizer ambientes diferentes em épocas diferentes, você vai pegar novidades, você vai pegar material
melhor, de melhor qualidade, vai pegar uma promoção, isso é interessante. Então só vá para um outro ambiente quando você terminar o anterior. A dica de número 9, não faça empréstimo para concluir a sua reforma. Não faça empréstimo, sabe por quê? Muitas pessoas fazem um empréstimo para fazer uma reforma completa. Eu não recomendo. Você vai pagar juros, ainda que os juros possam ser baixos em bancos como Caixa Econômica Federal, dependendo do financiamento que você pega. É legal você fazer? Olha, eu não recomendo neste caso dessas dicas que eu estou trazendo, porque eu estou trazendo dicas para alguém que está com aquela dificuldade, quer manter o orçamento e quer continuar fazendo a sua reforma e tendo a condição de manter a sua reforma. Se você faz um empréstimo, você conclui toda a sua reforma e você tem um empréstimo que você vai pagar. Ou seja, se você precisar voltar a mexer na sua casa, você não consegue porque você está pagando um financiamento. Quando você terminar o seu financiamento, a sua casa já precisa de outra reforma. Você termina de pagar e precisa fazer outro financiamento, outro empréstimo para fazer aí a reforma da sua casa. Então vai por mim, não faça empréstimo, siga as dicas aqui do canal Falando de Cidade. Você vai economizar, porque você vai comprar à vista, você vai fazer o parcelamento aí da sua reforma, mas um parcelamento assim, terminei o projeto na área A, eu vou para a área B, eu saí do quarto, eu vou para a cozinha, terminei um quarto, eu vou partir para o outro quarto. Isto é muito importante, este planejamento, para você continuar aí mantendo a sua casa sempre com aspecto de novo. A 10ª dica que eu vou trazer aqui para você é, sempre que algo quebrar aí na sua casa, você faça o conserto. Sempre que algo manchar, conserte imediatamente. Sabe por quê? Esta dica é assim, você concluiu toda a sua reforma, toda. A sua reforma está totalmente concluída. Você seguiu as dicas aqui do canal Falando de Cidade, ou você assistiu este vídeo e chegou até agora e falou assim, a minha casa já está ok. Para manter a sua casa com um aspecto de nova, com este aspecto de que está reformado, quebrou um trinco, não deixe aquele trinco para depois. Compre imediatamente, arrume aquele trinco, quebrou um portão, quebrou, não fique ali no manual, o portão era automático, quebrou, ficou no manual anos e anos, não. Conserte o motor, faça a substituição do motor. A minha casa manchou porque teve uma infiltração no telhado. Conserte a infiltração do telhado e refaça a pintura, nem que seja daquele lado da parede. Não precisa pintar a casa inteira. Vai ficar um pouco diferente porque é uma tinta nova, uma tinta velha. É melhor ficar um pouco diferente do que ficar a mancha lá na parede. Vai por mim, quebrou, resolva já. Fazendo assim, a sua casa vai continuar aí sempre com um aspecto de nova, sempre com aquele aspecto de que você está morando em uma casa que está com a manutenção em dia, que está adequada para você viver bem e a sua casa sempre valorizada. Este foi o vídeo de hoje, aqui no canal Falando de Cidade, e eu sou Ed Vieira, arquiteto que esteve aqui com você.